Os vilões desempenham um papel fundamental na construção de uma história envolvente, muitas vezes atuando como oponentes formidáveis assim aos protagonistas. Eles representam todos aqueles obstáculos que os heróis precisam superar, criando um conflito, né, e impulsionando o desenvolvimento da trama. E além disso, né, a gente não pode esquecer que aqueles vilões eles adicionam camadas de complexidade à narrativa, desafiando os valores, né, morais dos personagens, principalmente, né, dos protagonistas, e proporcionando momentos de tensão e bastante suspense. Seja através daquelas motivações profundas, carisma magnético ou pura maldade mesmo, os vilões cativam a atenção do público e transformam uma história comum numa jornada extremamente épica. Em última análise, são os vilões que testam a coragem, a determinação e a moralidade dos heróis, tornando suas vitórias finais ainda mais emocionantes e mais gratificantes. E assim, dessa forma, né, a presença deles é essencial para a criação de uma história bastante envolvente e bastante memorável. Os vilões frequentemente carregam no DNA um grau de maturidade, né, de complexidade, de carisma mesmo, né, que muitas vezes é capaz de roubar a cena dos próprios protagonistas. Daí tu vai me perguntar, tá, Lud, mas quais são os critérios que são utilizados para classificar os vilões? Vamos lá, vamos tentar enumerar esse negócio aí. 1. Carisma, né, inegável, aquela capacidade, né, que o vilão tem de cativar, né, de prender e de fascinar o público com aquela presença dele na tela. E é daí que surge até algumas síndromes, algumas patologias conhecidas, né, como a própria síndrome de Estocolmo, que é um fenômeno psicológico no qual uma vítima de sequestro, né, ou de situações mais complicadas, ela acaba desenvolvendo sentimentos assim de empatia, de simpatia ou até mesmo de romance em relação à pessoa que está sendo, né, abusadora ali, enfim. Esses sentimentos, eles muitas vezes surgem como uma forma de sobrevivência psicológica, né, diante de uma situação de extrema tensão, de extremo perigo. O nome Síndrome de Estocolmo ele foi, né, cunhado ali em referência a um evento de sequestro bancário que aconteceu em Estocolmo, né, lá na Suécia, em 1973, no qual os reféns acabaram desenvolvendo laços afetivos com sequestradores. Pasmem. E, claro, isso aconteceu ali durante aquele período de confinamento, mas aconteceu. 2. Impacto na trama, né? O quanto as motivações, as ações dos vilões influenciam o desenvolvimento da história. Isso tem que ser analisado, né, caso a caso. 3. As habilidades, né, únicas ou poderes extraordinários que esses vilões possuem, que tornam, né, essa figura uma ameaça completamente formidável. 4. As motivações, as razões por trás daquelas ações dos vilões que podem variar, né, de uma vingança pessoal até ambições de poder mesmo. Herança cultural, né, que é o impacto duradouro que o vilão tem na cultura popular e o status, né, que ele tem como um ícone do entretenimento. E esses critérios aí eles podem ajudar a avaliar não só a eficácia do vilão, né, como antagonista daquela história, mas também a profundidade como personagem e a sua relevância no contexto mais amplo da narrativa e da cultura pop mesmo. Enquanto os heróis representam virtudes, né, aspirações admiráveis e tal, os vilões exploram exatamente a menos um aí, né, as profundezas da psique humana, sabe? E revelam motivações assim obscuras, desafiam as normas sociais, eles mandam ver, eles entram com o pé na porta totalmente. Essa complexidade muitas vezes é que torna esses vilões tão intrigantes, sabe? E eles podem ser motivados também por traumas do passado, por ideologias distorcidas, ambições desmedidas, ou simplesmente pelo desejo de caos mesmo, de tocar rebu, de destruir total. Essas motivações, né, multifacetadas, aí, elas vão adicionando camadas da personalidade desses vilões, permitindo que os espectadores se identifiquem de uma maneira inesperada com eles, sabe? Ou até mesmo se sintam compelidos ali a torcer por eles, sabe? Além disso, o carisma dos vilões é uma ferramenta extremamente poderosa para envolver o público. Eles frequentemente exibem um magnetismo impressionante, seja através de uma inteligência super afiada, de um humor, né, duvidoso, de uma presença imponente, né, de um charme sedutor e tal, enfim. Essa aura de carisma torna eles irresistíveis, mesmo quando eles estão cometendo as maiores vilanias, as maiores atrocidades ali, né? E dessa forma é comum a gente ver vilões roubando a cena, porque esse carisma todo que a gente tem falado tanto transforma eles em figuras que transcendem os limites do bem e do mal, né? Deixa uma marca impressionante aí na memória dos espectadores. E aí, vamos começar então a contagem regressiva do ranking dos melhores vilões de todos os tempos? Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, interpretado pelo Anthony Hopkins, é um brilhante psiquiatra que ajuda a agente do FBI, a Clarice Starling, né, interpretada pela Jodie Foster, a capturar um outro assassino em série.
Esse filme, né, O Silêncio dos Inocentes, é de 1991, foi dirigido pelo Jonathan Demme e é baseado no livro do Thomas Harris e foi um sucesso de bilheteria e de crítica assim, absurdo. Ganhou 5 Tio Chico, incluindo o de melhor filme e o de melhor ator, né, pro Anthony Hopkins. E uma curiosidade é o seguinte, o Anthony Hopkins inicialmente ele relutou pra caramba em aceitar esse papel porque o conteúdo era extremamente perturbador, né? Só que ele acabou abraçando aí essa interpretação e criou, né, um personagem icônico, um dos momentos mais memoráveis aí do cinema. Tem uma determinada passagem ali, que é quando ele é apresentado pela primeira vez, né, para a cela de segurança máxima onde ele vai morar, né, durante um bom tempo, e ele exibe uma calma assim perturbadora, sabe? Isso desmonta psicologicamente tanto a gente que está assistindo, quanto a agente do FBI, né, a Clarice Starling. E a frase icônica dele, né, aquele bom dia que ele deu ali, se tornou instantaneamente reconhecível e estabeleceu o Hannibal Lecter como uma força assim, a ser temida ali e ser respeitada pra caramba. Alguns podem até argumentar que o Hannibal Lecter merece ou merecia até uma posição de mais destaque aí, né, nessa lista devido àquela inteligência extraordinária que ele tem e o impacto, né, cultural que esse personagem acabou causando. A presença imponente pra caramba em O Silêncio dos Inocentes certamente coloca ele entre os grandes vilões do cinema. Palpatine, também conhecido como Darth Sidious, é um dos mestres Sith mais poderosos da galáxia, manipulando eventos políticos para alcançar o poder supremo. Interpretado pelo Ian McDiarmid, o Palpatine é uma figura central na saga Star Wars, que foi dirigida pelo George Lucas. A trilogia original, que foi lançada na década de 70 e na década de 80, estabeleceu esse personagem como o vilão arquiteto por trás desse império galáctico todo. E uma curiosidade é que o Ian interpretou originalmente esse personagem no Retorno de Jedi lá em 1983 e retornou ao papel nas prequelas ali da trilogia. Um dos momentos mais memoráveis desse personagem é a revelação, né, como o Lord Sith no clímax do Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith. Impressionante essa presença dele em cena. A transformação dele, né, de Chancellor Palpatine em Darth Sidious é acompanhada por uma trilha sonora pesadíssima, uma das mais emblemáticas da saga, enquanto ele proclama assim, em alto e bom som para quem quisesse ouvir: "Eu sou o Senado", consolidando a ascensão dele ao poder supremo. O Coringa é o icônico arqui-inimigo do Batman, conhecido pela insanidade absurda e o caos que ele traz para Gotham City. Interpretado por diversos atores ao longo dos anos, inclusive o Heath Ledger, né, o Jack Nicholson, o Joaquin Phoenix, o Coringa é um dos vilões mais reconhecíveis da cultura pop. Diversos filmes, séries e quadrinhos exploraram essa relação complexa que ele tinha com o Cavaleiro das Trevas. E uma curiosidade é que o Heath Ledger ele recebeu póstumamente o Tio Chico de melhor ator coadjuvante pela interpretação do Coringa e o Cavaleiro das Trevas. Isso foi em 2008. E ele acabou se tornando o primeiro ator a ganhar um Oscar por um papel de super-herói ou de vilão. Um dos momentos mais memoráveis do Coringa é o interrogatório na delegacia do Cavaleiro das Trevas. E foi interpretado, como eu já falei, brilhantemente pelo Heath Ledger e revelou toda uma filosofia caótica enquanto ele desafiava o Batman, né, combinando com a frase icônica: "Você quer saber como eu consegui essas cicatrizes?" Caramba, esse momento aí ele acaba exemplificando a imprevisibilidade e a ameaça que o Coringa representa. Norman Bates é o proprietário perturbadíssimo do Bates Motel, cuja relação com a mãe, né, uma mãe dominadora pra caramba, leva ele a cometer os atos mais impensáveis de violência. Interpretado pelo Anthony Perkins, o Norman Bates é o protagonista do filme Psicose, de 1960, dirigido pelo mestre Alfred Hitchcock. O filme é amplamente considerado um dos maiores filmes de suspense de todos os tempos e uma obra-prima do gênero. Curiosidade, a cena do chuveiro em Psicose, né, uma das mais famosas e mais influentes da história do cinema, apesar de ter sido filmada em apenas uma semana e ter menos de 3 minutos de duração, foi um dos momentos mais impressionantes e mais memoráveis do cinema. Um outro momento também muito forte, né, quando Norman Bates ele acaba revelando a verdadeira identidade como o assassino, digamos assim. Né? A cena do chuveiro é famosíssima, claro, mas a revelação de que o próprio Norman é o culpado, né, de todos aqueles crimes ali choca o público de uma maneira, subverte todas as expectativas e revela a verdadeira profundidade da loucura do Bates. Uma cena antológica e que com certeza ficou para a história. O Anton, de Onde os Fracos Não Têm Vez, é um assassino de aluguel impiedoso que utiliza uma moeda para decidir o destino das vítimas. Interpretado brilhantemente pelo Javier Bardem, o Anton é o antagonista desse filme, que foi dirigido pelos irmãos Coen em 2007. O filme é conhecidíssimo pela atmosfera extremamente sombria e pela abordagem única, né, nesse gênero do thriller.
E uma curiosidade, Javier Bardem ganhou o Tio Chico de melhor ator coadjuvante por essa interpretação e se tornou o primeiro ator espanhol a ganhar um Oscar, né, em uma categoria de atuação. Um dos momentos mais memoráveis, assim, mais inesquecíveis desse personagem é o confronto que ele tem no posto de gasolina, onde ele decide o destino do atendente, né, com uma simples moedinha ali. Esse momento exemplifica assim, de uma forma muito clara a natureza implacável e a moral distorcida que esse personagem tinha, enquanto ele demonstra o compromisso com a sua própria visão de justiça, ou seja, sou eu que mando e pronto, acabou, sabe, independentemente das consequências. Norman Osborn é um magnata corporativo extremamente ambicioso e egocêntrico que só tem um desejo: poder. Isso leva ele a experimentar uma fórmula química que ainda estava ali em estudos e tal, que aumenta a força física e a agilidade, mas também leva as pessoas a uma loucura assim extrema. Interpretado pelo fenomenal Willem Dafoe, né, no filme Homem-Aranha de 2002, que foi dirigido pelo Sam Raimi, o Norman é retratado como um homem de negócios, né, frio, calculista, totalmente assim, que não hesita nem um minuto em sacrificar a ética em nome do que ele quer, em nome dos objetivos dele. E quando ele se expõe àquela fórmula química, ele se transforma no Duende Verde, que é um vilão assustador e poderosíssimo, com uma risada extremamente sinistra, uma sede insaciável de destruição. O cara é o cão de bota. Esse Duende Verde ele se torna um dos principais inimigos do Homem-Aranha, utilizando essa inteligência toda que ele tem, os recursos todos que ele dispõe, para criar armas extremamente avançadas e semear o caos assim, total na cidade de Nova York. O Willem Dafoe, né, como sempre, trouxe uma intensidade, um poder excepcionais para esse papel do Norman Osborn e do Duende Verde também, capturando tanto a natureza manipuladora quanto a loucura descontrolada desse personagem. O uso da máscara mecânica permitiu ao Willem Dafoe expressar uma ampla gama de emoções, tornando esse Duende Verde uma presença ainda mais assustadora, ainda mais ameaçadora durante as cenas de ação. E essa dualidade aí absurda entre, né, o homem poderoso e corrupto e o super vilão impiedoso adicionou uma camada extra de complexidade aí a esse enredo e a dinâmica entre o Homem-Aranha e, né, a legião de inimigos que ele tem. Darth Vader, originalmente conhecido como Anakin Skywalker, é um dos personagens mais emblemáticos e temidos da saga Star Wars. Uma vez um Jedi poderosíssimo, ele sucumbiu ao lado negro da força e se tornou temido aprendiz do Imperador Palpatine. Essa armadura negra, aquela respiração mecânica pesada, característica, aquela voz profunda e imponente tornaram ele um ícone total da cultura pop. Foi interpretado pelo David Prowse, foi dublado pelo James Earl Jones, né, e o Darth Vader é conhecido pela aquela aura, né, de mistério, aquela habilidade formidável com sabre de luz e uma jornada de redenção, né, eterna. Ele é um dos vilões mais icônicos também da história do cinema e um símbolo da luta entre o bem e o mal naquela galáxia distante de Star Wars. Hans Landa, apelidado de Caçador de Judeus, é um oficial da SS extremamente inteligente e manipulador durante a Segunda Guerra Mundial no filme Bastardos Inglórios, de 2009, dirigido pelo Quentin Tarantino. Interpretado brilhantemente pelo Christopher Waltz, ele é conhecido pela aquela habilidade de encontrar judeus escondidos na França, que estava ocupada pelos nazistas, e com aquela natureza educada e charmosa, ele acabou escondendo uma crueldade implacável e uma habilidade excepcional de dedução. O Waltz levou também aí o Tio Chico de melhor ator coadjuvante por essa interpretação, solidificando também o Landa como um dos vilões mais memoráveis e assustadores do cinema moderno. Hans Gruber é o sofisticado líder de um grupo de terroristas que realiza um ousado assalto a um prédio de escritórios em Los Angeles durante a véspera de Natal no filme Duro de Matar, de 1988. Interpretado magistralmente pelo Alan Rickman, o Gruber é um vilão carismático, inteligente, calculista, né, como todos eles são, e cujo plano meticuloso, né, e desafiado pelo intrépido policial John McClane acabou criando uma teia maravilhosa ali que prendeu a gente na cadeira do início ao fim. Com aquela vozinha suave, aquele sarcasmo que subestima a verdadeira crueldade, né, a verdadeira ambição daquele personagem, tudo isso ficou extremamente marcado. O Alan Rickman recebeu elogios generalizados por essa interpretação e o Hans Gruber também se tornou um dos vilões mais impressionantes e mais importantes aí do cinema de ação. Voldemort, né, cujo nome verdadeiro é Tom Riddle, é o principal antagonista da série Harry Potter, né, da J.K. Rowling, e traz uma história também que remonta à juventude, né, quando ele era um aluno brilhante e ambicioso de Hogwarts. Só que, no entanto, essa busca, né, pela imortalidade, o poder, levou ele a mergulhar nas artes das trevas e a se tornar um dos bruxos mais perigosos de todos os tempos. A obsessão que ele tinha pela imortalidade levou ele a dividir a alma em pequenos fragmentos que ele escondeu em alguns objetos e tal, garantindo que mesmo que o seu corpo fosse completamente destruído, ele poderia retornar à vida.
E aí, né, sabe como é que é? Esses artefatos acabaram servindo como principal enigma para o Harry Potter e para os amigos dele ao longo de todas as temporadas, de toda a série, né? Já que eles tentavam encontrar e destruir cada um deles para enfraquecer cada vez mais Voldemort. Né? O desejo de purificar o mundo dos bruxos, de todos os nascidos trouxas, né, aquelas pessoas que não eram mágicas, e daqueles que não compartilhavam daquela visão de pureza, né, sanguínea, que acabou tornando Voldemort uma figura assustadora e tirânica totalmente. Interpretado principalmente pelo Ralph Fiennes, né, nos filmes da série Harry Potter, o Voldemort é retratado como uma figura sinistra e completamente ameaçadora. Com aquela pele pálida, aqueles olhos vermelhos, né, brilhantes e tal, e uma risada extremamente cruel. Ele acabou marcando bastante, né, todas as cenas em que ele estava presente, sempre acompanhado por uma sensação de perigo e tal, aquela, sabe, opressão e tal. Foi impressionante essa presença do Voldemort nessa série. Além de ser um vilão extremamente temido, Voldemort também é um exemplo fascinante de como o medo, o ódio e a ambição podem corromper até mesmo os mais talentosos e brilhantes, né, entre nós mesmos aqui. Essa história, sabe, e a luta contra o Harry Potter acabaram cativando milhões de leitores e espectadores no mundo todo, tornando ele um dos vilões também mais memoráveis e mais impactantes da literatura e do cinema modernos. Além do Ralph Fiennes, né, outros atores também interpretaram esse personagem, né, diferentes estágios da vida, sabe, em diferentes flashbacks e tal, ao longo desses filmes todos da série Harry Potter. Os vilões são frequentemente mais do que simples antagonistas, eles são personagens complexos e multifacetados, cujas motivações e traços de personalidade podem ser tão fascinantes quanto os dos próprios heróis. Eles desafiam as noções do bem e do mal e obrigam a gente a examinar essas nuances, né, da condição humana. E muitos dos vilões, né, discutidos nesse ranking deixaram um legado extremamente duradouro aí na cultura popular. As frases, as cenas, as performances são frequentemente citadas e imitadas e recriadas e tal, demonstrando como esses personagens se tornaram parte integrante do imaginário coletivo. Através desses vilões, aí, o cinema tem se explorado assim, uma ampla gama de temas profundos, como o poder, como a corrupção, como a redenção, como a loucura, como a própria moralidade mesmo. E ele serve, inegavelmente, como espelhos assim, distorcidos das próprias naturezas humanas, né? Desafiando a gente a confrontar os aspectos mais sombrios de nós mesmos e da sociedade. Isso é um perigo assim, extremo. Sem um bom vilão, uma história pode parecer vazia, completamente desprovida de tensão, né? Porque os vilões eles fornecem o conflito central que impulsiona a trama adiante, sabe? Ele força os heróis a enfrentar desafios cada vez maiores, a crescer ao longo do caminho, e eles são com um terreno completamente fértil para os atores demonstrarem talento e habilidade. Todo ator que se preza prefere fazer um vilão do que um mocinho. Isso é inegável. Muitas das interpretações mais memoráveis da história do cinema foram de vilões, e é através dessas performances que a gente pode apreciar verdadeiramente a magia da atuação. Os vilões eles desempenham um papel assim, vital no mundo do entretenimento, enriquecendo as experiências da gente, né, as experiências cinematográficas que a gente tem, e desafiando a gente a pensar mais profundamente sobre os temas e as questões que eles acabam representando ali. Eles são personagens que ficam gravados na nossa memória, né, na memória coletiva, e vão cutucando as costinhas da gente ali, lembrando a gente a cada momento do poder extremamente duradouro e extremamente transformador da arte do cinema. E você, conta pra mim aí, qual é o vilão que você mais admira e por quê? Qual foi o momento assim, mais assustador, ou mais memorável, mais inesquecível envolvendo um vilão que você já viu no cinema? Conta pra mim aqui nos comentários, estou curiosíssimo pra saber. E não esquece, a gente vai se ver no próximo set. Corta!